A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 20 de julho de 2022, tem como título O aspecto moral do divórcio. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Queridos, na época em que o profeta Malaquias profetizou, muitos homens ali eram infiéis às suas esposas, com as quais ali havia se casado durante a sua mocidade, quando eles eram jovens. E agora eles procuravam então divorciar-se delas para se casar aí com outras mulheres. E o Senhor nosso Deus detestava essa atitude, essa atitude destes homens. Jesus permite, o divórcio aí em caso de adultério, sendo que a razão da lei contra o divórcio consiste na máxima, serão dois numa só carne. Se a esposa ou o esposo se prostituir e se tornar uma só carne com um adúltero ou uma adúltera, a razão da lei cessa, e também assim a lei. O adultério, queridos, era punido com a morte pela lei de Moisés. Então o nosso Salvador suaviza o rigor e determina então que o divórcio seja aí a penalidade. Os cristãos estão sujeitos à infidelidade conjugal. Por isso, devem fazer todo o possível aí para não caírem nesse tipo de pecado. As pessoas são diferentes, Algumas delas são mais propensas à infidelidade conjugal e essas devem aí ter cuidado redobrado, estarem aí atentos, aos seus limites. O esposo deve permanecer ciente do seu compromisso com a sua esposa e deve tratá-la com amor, assim como Cristo se sacrificou pela sua igreja. É preciso então estar atento às fragilidades emocionais. Muitos casos de infidelidade conjugal acontecem porque um dos dois cônjuges se encontram aí emocionalmente fragilizado. Por isso, quando precisar de aconselhamento, não conte a sua situação para uma pessoa do sexo oposto, mesmo que seja aí um colega do trabalho ou até da igreja. Mais importante que isso, antes de se envolver em um ato de infidelidade conjugal, calcule as consequências. E geralmente são desastrosas, principalmente aí para a vida espiritual. O marido e a esposa têm responsabilidades conjugais no casamento, inclusive em relação ao sexo. O relacionamento sexual dentro do casamento deve ser aí uma prática constante. A partir do livro de Provérbios, que apresenta aí recomendações práticas a fim de evitar aí o adultério, extraímos aí alguns conselhos particularmente com base lá em Provérbios 2, no Provérbios capítulo 2, versículo 16 e também no Provérbios 17, versículo 1. Não se entregue às palavras lisonjeiras, queridos. Essa orientação aí serve tanto aos homens quanto às mulheres, pois a infidelidade conjugal começa aí com o uso de expressões elogiosas, Os lábios que conduzem ao adultério são perniciosos. Não se esqueça então de que você é alguém aí comprometido tanto com Deus quanto com seu cônjuge. Os cônjuges, mesmo geograficamente distantes, estão unidos através de laços conjugais. O marido ou a mulher não podem trocar aí as carícias de amor por aqueles oferecidos nas ruas ou em outros ambientes pecaminosos. Os cônjuges não estão ligados apenas por um contrato, mas sim por uma aliança, cujo fundamento é a palavra de Deus. O elo que firma essa aliança, queridos, é o amor, que deve ser aí cultivado no casamento cristão e não pode ser rompido pelo fogo destruidor do adultério. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.